Porque esses três poderes, como eu disse para vocês aqui, eles convivem nessa mesma bolha, de forma harmônica. O próprio artigo 2º da Constituição diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O poder do Estado, ele é geral, por quê? Recai sobre você, sobre mim, sobre todos nós. Ele é geral. Aliás, ele não pode nem escolher sobre quem vai recair. Ele é geral. E ele é abstrato. Por que ele é abstrato? É uma coisa que a gente não vê, mas sabe que ele está aí. Sabe, quem não acredita em Deus, eu respeito. Mas eu acredito em Deus. Eu sei que ele está aqui, eu sei que ele está. Se você não acredita, tudo bem. Guarde suas convicções para lá. Pode acreditar em qualquer coisa. Só quero exemplificar. O Estado é a mesma coisa, cara. O Estado é a mesma coisa. Esse poder geral do Estado é abstrato. Ele é abstrato. A gente não vê, mas sabe que está aí. Tanto sabe que a gente obedece. Tanto sabe que a gente obedece. E olha só, além de abstrato, ele é geral. Por que ele é geral? Porque recai sobre qualquer pessoa. Está escrito no Código Penal que você não pode matar? Não está, não. Mas está lá, matar alguém, pena. Não está assim? Não está escrito lá que você não possa matar, não. Até porque existem aquelas excludentes, né? Entre você e eu, já escolhi quem ganhou, legítima defesa eu posso matar. Aquelas coisas. Estado de necessidade, aquelas coisas que a gente viu lá, que vocês vão ver lá com... Certamente o Baruch vai passar isso para vocês. Agora, vocês admitam a seguinte hipótese. Sabendo que o poder do Estado é abstrato, ele está por aí. Tá, a qualquer momento ele pode recair sobre nós. E aí eu peço licença a vocês para reeditar os melhores momentos do meu desenho. Eu seria desenhista quando eu era criança, mas depois minha mãe falou que eu não levava jeito e eu não acreditei. Isso aqui é um carro numa estrada. Isso é um carro, pô. Isso é um carro. Aqui está chovendo. É assim que vai funcionar o Código Penal. O Código Penal funciona assim. Você vem de carro pela estrada. Aqui esse carro está molhado? Não, ele está seco, ele está fora da chuva. Se ele passar aqui, vai molhar. Isso aqui é chamado zona de incidência. Área de incidência. Chame você do que você quiser. Existe, está aqui. Só vai recair sobre mim se, porventura, eu passar por aqui. Imposto de renda. Todo mundo é obrigado a pagar imposto de renda? Não. Então está todo mundo aqui. A partir do momento que você começa a ganhar mais, seu carrinho se desloca e vem para cá. Aí começa a chover em cima de você. Você começa a pagar imposto de renda. Todo mundo está obrigado a pagar IPTU? Não, você está aqui. A partir do momento que você tem um imóvel, você passa pela área de incidência. Lembra disso. Isso vai te ajudar na hora de... vai cair... Não, cara. Você pode ser obrigado a raciocinar. E a hora que você raciocinar, use esse desenho mal feito do Vantuil, que te garanto que pode solucionar alguma situação sua. Pelo menos responder alguma coisa. Então, veja só. A abstratividade do Estado é isso aqui, ó. Ele está aí. Ele vai exercer poder sobre você em algumas situações. Cometeu um crime? Código Penal te apanha. Vendeu uma casa? O direito tributário vai apanhar a parte dele. E é assim que a gente vai andando no meu mundo. Se você trabalha, você vai passar aqui, porque você vai pagar INSS. Se você não trabalha, não faz nada para ninguém, não ganha seu dinheiro, você vai estar aqui, tranquilo. Você não vai ter que pagar nenhum tributo. Então, vejam só. Essa é a ideia de Estado. Ele é abstrato e geral. É abstrato por quê? Ele é abstrato porque você não pode vê-lo. Mas você sabe que ele está aí. E o poder exercido pelo Estado vai recair sobre você em algumas circunstâncias. Ora de natureza criminal, ora de responsabilidade civil, ora... E vai por aí.
Tá bom? E quais são esses poderes do Estado? Agora ficou fácil, tá? O próprio artigo 2º da Constituição, e a Constituição é uma coisa muito bacana, porque é extremamente organizada, ela se organiza de uma forma que você vai vendo o Estado desde o seu nascimento até o funcionamento normal das instituições. É muito bacana quando você pega a Constituição para ler, que você vê lá que no artigo 1º, o que ele fez, vai falar de uma série de princípios, e logo no artigo 2º ele fala assim: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Pô, bacana. Formei o Estado, agora já disse quais são os poderes. Isso aí você vai ter que lembrar. Porque esses 3 poderes, como eu disse para vocês aqui, eles convivem nessa mesma bolha, de forma harmônica. O próprio artigo 2º da Constituição diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Simples, mole de você. Legislativo vem de lei, legis, lei, do latim. O executivo é aquele que executa, é aquele que faz, o judiciário é aquele que julga. Fácil pra caramba, não tem mistério. Você não vai esquecer os 3 poderes. Aí outra coisa, eu queria dizer para vocês que falaram para a gente que o administrativo do concurso é o administrativo básico, né? Então nós estamos partindo daí, eu que estou me permitindo às vezes aprofundar algumas coisas, para facilitar, porque quanto mais profundo o conhecimento, mais fácil vai ficar para resolver as questões com menor complexidade. E a partir do momento que eu sei que os 3 poderes estão consagrados na Constituição, eu preciso ler a Constituição? Não, para isso aqui não. Mas você sabe que são legislativo, executivo e judiciário. Cada um com sua atividade própria. Cada um com sua atividade própria. O legislativo faz lei. Fácil. Mas ele também julga. Loucura isso, né? A gente começa a ver que a gente vai entender o direito administrativo assim. O executivo é quem deve fazer, é quem executa, é quem faz a máquina pública andar. É o executivo que é responsável por calçar a sua rua. É o executivo quem é obrigado a lhe dar segurança. É o executivo quem tem que iluminar a rua onde você mora. É o executivo que tem que garantir saúde, mas essa lei foi feita lá pelo Poder Legislativo. Que bacana, né? O Poder Legislativo criou a lei, a Constituição. Quando você pega a Constituição, na verdade, é a garantia de que o Estado está obrigado a satisfazer as nossas necessidades, porque são as nossas necessidades que constituem o interesse público. Se não tivesse uma Constituição obrigando o Estado, pensa agora, pensa você, pode pensar com seus botões. Se não tivesse uma Constituição obrigando o Estado a garantir saúde para todos, será que ela garantiria? Duvido. Duvido. Se não tivesse uma Constituição que garantisse para os nossos filhos uma educação básica sem custo, é gratuita. Será que o Estado garantiria isso? Duvido. Sabe por que faz? Faz porque está obrigado. Porque nós... Isso funcionou assim, gente, ó. É mais ou menos assim, tá? Pelo amor de Deus, hein? Mais ou menos assim. Imagine nós aqui querendo... vamos formar um Estado. Bacana, vamos formar um Estado. A gente conseguiu um território. Opa, nós temos um território. Estou falando isso aqui... transporte isso aqui para dimensões gigantescas, tá? Eu tenho um elemento aqui, opa, agora eu já tenho povo. Aí nós sentamos e conversamos o seguinte, olha, nós vamos escolher um líder, e esse líder vai falar em nosso nome, e nós vamos nos sujeitar a tudo que ele mandar. Por quê? Nós escolhemos ele como líder, nós outorgamos para ele poder. É assim que funciona. Quando você vai votar lá, é assim que a gente faz.
Essa é a ideia de povo organizado, de soberania. Você transfere para um indivíduo. Ah, mas não é a melhor escolha. Pode não ser, mas é a única que temos. Se você arrumar outra, pô, de repente, né? Isso aqui foi pensado no Montesquieu, sabe, a sociologia estudou isso, e a gente observa que esse aqui é o caminho, com seus erros e seus acertos. A gente vai eliminando os erros e vai aprimorando a sociedade de maneira a errar menos. Então, quando você se organiza, você tem o legislativo que exerce seu poder. Olha que espetáculo. O poder legislativo, ele faz lei, mas ele também julga o presidente no caso de crimes de responsabilidade. Ué, mas ele não é para fazer lei? Função típica de cada ente, de cada poder do Estado. A função típica do poder legislativo é legislar, é fazer leis. Mas ele pode exercer a função atípica, que é a de julgar o presidente, por exemplo. Ministro. Está lá na Constituição, que se fizerem lambança, não foi assim que aconteceu? No caso de impeachment, como é que faz? Aquilo é um julgamento, gente. Aquilo é um julgamento. Mas aquilo é um teatro. É um teatro, mas é um julgamento. O poder executivo, ele está obrigado a materializar, a transformar aquilo que o poder legislativo mandou, fazendo lei. Por exemplo, saúde é direito de todos e dever do Estado. Está lá na Constituição. Mas a lei, a Constituição, não fala como isso vai acontecer, não. Então, o legislativo fez a lei, dizendo que saúde é direito de todos e dever do Estado, e é o poder executivo quem vai materializar. Aí bota médico de saúde, de família, coloca médico no posto de saúde, coloca dentista no posto de saúde. Deu para entender que a coisa não é tão complicada? Pois é, sim, mas olha só, isso foi uma escolha nossa. Isso foi, aliás, quando se fala em possibilidade de autodeterminação, quando se fala em soberania, é exatamente a possibilidade de nós, povo, aqui ficaria fácil. A gente poderia sentar e conversar, falar, pô, vamos para o botequim, vamos organizar nosso Estado aqui. Olha só, nosso Estado não vai ter esse monte o nosso país não vai ter esse monte de Estados membros, não. Vai ser um Estado unitário. Poderia ser uma escolha do Brasil? Poderia. Não é do tempo de vocês, mas nós tivemos aí um plebiscito diante da possibilidade de voltar àquilo que éramos lá para ter príncipe regente, para ter... Dá uma lidinha lá nos atos transitórios das disposições constitucionais. Nós fizemos isso. Nossa Constituição é de 88. Eu lembro, eu votei nesse troço. Se você queria monarquia, pô, brincadeira, né? Os caras lá, vocês sabiam que até hoje tem gente lá em Petrópolis que ganha dinheiro com isso aí? Um monte de coisa que a gente paga, sabia disso? Friburgo também. Parte disso ainda vai para a família real. Os caras são loucos, rapaz. Os caras são loucos, mas muito loucos. Claro, pô, não trabalham, os caras não fazem nada. Até tem aqueles que trabalham. Foi apanhado aí num voo um membro lá da família real, da nossa família real, com joia, o escambau, o cara vendeu tudo que tinha em casa. Ou seja, essa é a possibilidade de escolha. Nós escolhemos, no momento de formação, nós vamos ter um Estado composto aqui. Ele não vai ser unitário. Nós teremos Estados-membros. Os Estados-membros... vamos fazer o seguinte, cada Estado vai ter municípios. E cada município vai ser conduzido, vai ser gerido por um prefeito. Mas tem que botar uns caras lá para vigiar o prefeito. Então vamos com aquele sistema, bota os vereadores para fiscalizar o prefeito, bota os deputados estaduais para fiscalizar o governador, coloca os deputados federais para fiscalizar o presidente. Deu para entender? Nos mais variados níveis, isso tem uma coisa
Isso aí é importante, tá? É de constitucional, mas eu vou dizer para vocês. Pelo princípio da simetria, o que se aplica ao presidente, resguardadas as devidas proporções, o que se aplica ao presidente da República deve ser aplicado aos governadores e aos prefeitos. Isso é princípio da simetria. Porque se existe uma lei que possibilita o impeachment de um presidente, o governador de estado também pode ser afastado. O prefeito da sua cidade, dependendo da natureza do crime, da irregularidade que ele cometer, ele pode ser afastado pela Câmara Municipal. Então, veja só, pelo princípio da simetria, o que se aplica lá em Brasília, se aplica nos Estados-membros e se aplica nos municípios. Então, voltando aqui à nossa questão, a gente começa a observar que não é tão difícil assim. Legislativo, executivo e judiciário. Cada um exercendo a sua função, que nós vamos ver quais são as funções de cada um daqui para frente, mais adiante. Mas já sabendo que o legislativo faz lei, faz as leis, o poder executivo é quem executa, é encarregado pela administração, é o poder executivo que tem que fazer acontecer, e o poder judiciário é aquele que julga. Agora, olha que fato curioso, o poder executivo é quem tem que fazer acontecer. Poder é abstrato. O poder executivo faz alguma coisa sozinho? Não. Então, como que ele garante saúde? Contratando médicos. Como que ele garante educação? Contratando professores. Como que ele garante segurança? Contratando policiais. Pode contratar de qualquer jeito? Não, tanto assim que vocês estão aqui estudando para fazer concurso. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa lá, da família, falou assim, primo aí, acabei dizendo que era minha prima, primo aí, não tem concurso aberto não? Eu falei, deve sair o edital aí, até setembro, eu acredito que sai o edital para a polícia. Mas tem que estudar? Eu falei, tem que estudar, tem que fazer concurso, tem que ralar. Então vou querer não. Pô, mas não tem que ralar? Todo mundo rala, cara, todo mundo rala. Princípio do concurso público. Antes da Constituição de 88, isso não era assim não, tá? Antes da Constituição de 88, gente, era um verdadeiro espetáculo. Se você conhecesse alguém, então, se você conhecesse o vereador da sua cidade, você arrumava um cargo na prefeitura. Se você fosse muito amigo de um deputado, você arrumava um cargo no Estado. Se você tivesse um deputado federal a tiracolo, você ia para Brasília. É um espetáculo. Só que nós ficávamos de fora. Para entrar no INSS, eu fiz um concurso público, disputei no tapa lá. Disputei no tapa. E olhem, eu fiz concurso... vou acabar... Não, já entreguei mesmo. Eu fiz concurso em 84 para o INSS. Fui chamado em 86. Mas naquela época já tinha gente que entrava no Serviço Público Federal sem concurso. Eu fiz concurso. Mas tem gente que trabalha comigo até hoje que nunca fez. Era QI. Você tinha que ter QI. Quem indicasse você ia, dependendo. Não, é assim. O que você quis falar foi transferência de cargo hereditário, igual era nos cartórios, né? No cartório. Cara, vocês têm noção quanto ganha um cara desse cartório? Você tem noção de quanto ganha? A gente chama dono do cartório, mas ele não é dono do cartório, porque o cartório presta um serviço de natureza pública, então ele é delegatário de serviço público. Não vou dizer um cartório pequeno igual o nosso de Bom Jardim. Você conhece... eu vou falar dono, mas não é dono, tá? Você conhece dono de cartório que esteja mal? Eu não conheço nenhum. Eu não conheço. Mas agora tem que fazer concurso. Sabe quanto rende? Agora exige. Antes, sabe como é que funcionava? Em Bom Jardim nós tivemos isso, né? Depois foi quebrando essa cadeia até que quando aí o último se aposentou, teve que fazer concurso.
Mas lá em Bom Jardim nós tínhamos o antigo, o seu Délio Hertal, que era um senhorzinho, tadinho, já caindo aos pedaços, que ia para lá, fazia as certidões, fazia tudo e tal. Quando ele se aposentou, quem assumiu o cartório? Filho dele. Olha só, olha que loucura, cara. Como se aquilo fosse dele. Isso não é um bem, pô. O cara presta serviço de natureza pública. Sabe quanto que deve render? Pega um cartório na Barra, no Recreio, que aliás é um só, responsável por todas as transferências de imóveis na Barra e no Recreio. Quanto você acha que rende um cartório daquele? Por mês, limpinho, para o delegatário. Não rende menos de 2 milhões por mês. Não rende menos. Concordo contigo, você deve estar pensando, é melhor jogar bola. Tá. Eu também acho que é melhor jogar bola, mas para isso você tem que ser craque. E lá não. Engraçado que lá só passa no concurso mulher de desembargador, mulher de ministro, mas isso aí é porque elas estudam muito. Então, vejam só, essas coisas que a gente gostaria que acabasse, que foi o desejo da Constituição, acabar com esses privilégios, com esses cargos hereditários, é que vem a Constituição de 88 e fala assim, ó, para você ingressar na para você ingressar na polícia, você tem que fazer concurso. E você vai fazer concurso. E você vai passar no concurso. Você vai ter uma série de direitos. Você vai carregar nos seus ombros uma responsabilidade muito maior do que o conjunto de direitos que você carrega. Muito, mas muito maior. Quando a gente começar a analisar servidor público, que é um dos tópicos, atos públicos, que é um dos tópicos do nosso estudo, a gente vai ver exatamente isso. Que, na verdade, o servidor público carrega nos seus ombros uma grande responsabilidade, que é a prestação de serviço público, que nós temos que alcançar de qualquer maneira o fim desejado pelo Estado, que é o bem comum, que é o interesse público. E eu desafio qualquer um me trazer uma prova qualquer de onde caia direito administrativo que não fale em interesse público. O interesse público é algo tão relevante para o estudo do direito administrativo que vai caber sempre em qualquer concurso. Então, você tenha na sua cabeça o que é interesse público, é o interesse da coletividade, é o interesse desse conjunto de pessoas que, às vezes, conflita com o interesse individual e, coitado daquele cara do interesse individual, ele sozinho, contra uma coletividade, o direito dele será afastado. Você tem propriedade, está na área de risco, você fala assim, eu vou construir aqui de qualquer maneira, porque esse terreno é meu. Se a administração pública falar que você não vai construir, você pode construir? Não. Se você construir, ela pode demolir? Pode. Olha o poder do Estado, cara. Olha o poder do Estado. Olha o poder da administração pública fazendo se valer. Então, a gente aqui, nessa panorâmica geral, já começou a se familiarizar com o direito administrativo. A gente viu que o guarda manda parar e a gente para. Aí eu repito sempre, só não sei aquela história do apito, do guarda com apito na boca, no cruzamento, que eu nunca sei. Que era um silvo breve, um longo, um silvo longo, não sei o quê. Eu não sei lá, rapaz. Apitou, eu paro. Não quero nem saber. Pio, já estou parando. Eu nunca sei aquele negócio, mas está no Código de Trânsito, né? E a gente estuda isso na autoescola. A gente estuda isso na autoescola exatamente para saber a hora de parar, a hora de... Olha que loucura! Um apito, um sinal sonoro determinando a sua conduta. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que você vem dirigindo, o sinal fica vermelho e você está obrigado a parar? A administração pública está ali? Não, primeiro que ela não está em lugar nenhum porque ela é abstrata. Segundo, tem um agente público ali? Não tem. A administração pública dá ordens para você através de sinais sonoros, cores. Calçada amarela você pode parar? Não. E se parar, vai ser rebocado. Você já parou para pensar nisso? Olha que poder que tem a administração pública. Então não é só a hora que o policial chega armado para te dar a ordem, não. É isso tudo. Uma placa de trânsito. Cara, uma loucura, placa de trânsito. Você vai pela rodovia, você sabe perfeitamente onde você pode e você não pode ir.
Essa é a administração pública, te dando comandos sem sequer estar presente. Até porque ela não está presente em lugar nenhum. A administração pública é abstrata. Então, como eu falei, o direito administrativo é extremamente novo. Ele não está codificado, ele tem todas essas nuances. A gente fala de Estado, a gente fala de povo, que é o elemento humano, a gente fala de território, que é a base territorial, até porque tem que ter o território, tem que ter, pô, isso aqui é meu, cara. Segundo reza a lenda, foi um dos primeiros, foi uma das primeiras noções de propriedade, de direito individual, é a noção de propriedade. Hoje você mora na sua casa, hoje você mora num terreno que está cercado. E antes, como é que era isso? Eu acho engraçado que minha mãe vai fazer 88 anos agora. E minha mãe, de vez em quando, dá umas viajadas lá na maionese. Aí ela me perguntou como era antes. Aí eu falei, mãe, olha só, deixa eu falar uma coisa para a senhora. A senhora imagina a gente chegando aqui não tendo ninguém. Os portugueses, quando chegaram aqui, tinham os índios. Os nossos povos originários, que eu entendo que devem ser, sim, protegidos. Quando nós chegamos aqui, quando os portugueses chegaram aqui, cara, tinha muro? Óbvio que não, cara. Muro, pra que muro? A galera andava pelada, ia fazer muro. Muro pra quê? Então, todo mundo peladão, correndo de um lado, correndo pro outro. Agricultura, tudo na base do extrativismo, caça num dia, dorme no outro e vambora. E tava vivendo aqui numa boa. Aí chegam os portugueses e falam, opa, que negócio é esse? Vamos dividir isso aqui. Lembra daquela linha imaginária, do Tratado de Tordesilhas? Opa, para cá Espanha, opa, para cá Portugal. Aí, pô, o cara ia tomar conta disso tudo? Não. Começamos a fazer o quê? Capitanias, o quê? Hereditárias. Aqui, a porcaria do negócio transferindo de pai para filho. E vê que esse troço é de longe, cara. Capitanias hereditárias, uma loucura esse troço aqui. Essa extensão toda. A gente não conseguiria dividir Nova Friburgo. Os caras dividiram o Brasil. Dividiram ao meio. Ah, botaram uma linha, fizeram a cerca. Não, linha imaginária, pô. Aí, e como é que foi povoando isso? Aí minha mãe ficou assim, 88 anos. Ah, vamos tomar um café, que isso é muito difícil. Tem razão, porque quando a gente começa, quando a gente pega esse trem funcionando do jeito que tá, é fácil. Quando você... Ué, gente, tem uma... Fala, feelings. Ali, cara. O cara tá aí. Pô, mas tu já escreveu isso há um tempão, velho. Aqui, dele que eu falei de você antes. Pô, minha satisfação quando vi que tinha a gente estudou lá na Cândido. Então, quando a gente começa a observar que esse negócio, para chegar no momento, foi um processo muito demorado, foi um processo muito doloroso, muito sangue derramado. Então, a gente só tem que estudar o que está pronto. Qual a dificuldade disso? Então, vamos estudar. Tem que ter território, tem que ter povo, tem que ter soberania. Soberania é esse poder de mando, que é interno, nas relações da administração conosco, as relações da administração com os seus agentes. Olha que bacana. O agente se relaciona conosco, mas o mesmo agente público se relaciona com a administração. Se ele pratica um crime de natureza lá dentro, se ele comete uma fraude, se um servidor público comete uma fraude, ele cometeu um crime contra mim ou contra a administração? Contra a administração. Tá, a gente entende que como a administração é de todos nós, por via indireta, seria contra a sociedade também. Mas tá, ele praticou um crime e cometeu um prejuízo enorme à administração. A administração vai puni-lo. Vai puni-lo por intermédio de quem? De um dos seus agentes, porque a administração é abstrata, aí vai chegar o chefe, ou vai chegar uma comissão, né, aquele PAD, né? Processo Administrativo Disciplinar, e vai ser cobrado dele. É por aí que vai, gente. Então, essa é a noção de direito administrativo. E eu queria dizer para vocês o seguinte: o fato de não ter normas juntinhas num único lugar, ao mesmo tempo que dificulta,
também não pode se dizer que não facilita. O ideal seria que tivéssemos todas as leis de direito administrativo num código, mas elas não são codificadas. Então a gente vai ver que quando for estudar servidor público, a gente vai ter que dar uma lida na Lei 8.112 de 90. Essa é a dificuldade, tá? Quando você está fazendo um concurso que tem direito penal, você pega o Código Penal, lê aquele troço noite e dia, alguma coisa vai ficar. Mas, cara, direito administrativo, como é que você vai estudar? Não tem. Por que não tem? Não tem porque não tem, foi escolha. Olha só, então isso constitui uma certa dificuldade, tá? O fato de ser um direito recente, um ramo do direito recente, o fato de não ter uma codificação, ou seja, não está todo resumido num código. O fato da administração pública fazer sua própria jurisdição, como a gente vai ver, jurisdição vem do latim juris dicere, quer dizer o direito. A administração pública se autodetermina, ela pune seus agentes, ela faz tudo. Na França é um verdadeiro espetáculo. Lá o que nasce administrativo morre administrativo. Aqui o que nasce administrativo pode ir para o judiciário. Aqui o que nasce administrativo pode ir para o judiciário. A gente vai ver isso aí pelo princípio da autotutela. Então, a gente começa a observar que essa dificuldade a gente vai ter. Ao mesmo tempo que isso constitui uma dificuldade, a gente vai botar a cabeça para funcionar. Opa, hoje eu vou estudar agente público. Então tem que ler a Lei 8.112 de 90, que é a que rege o servidor público federal, mas é transportada para o Estado, tá? E aí, gostou dessa aula? Muito boa, né? Então faz o seguinte, deixa o seu like para que esse vídeo chegue ainda mais longe, aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. E por falar nisso, gente, a terceira parte dessa aula tá aqui, olha, em algum cantinho dessa tela, é só você clicar e continuar acompanhando.